Meus queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, porque o nosso tempo sempre é muito apertado aqui pela manhã, né? Mais do que à noite. Nós vamos, sem delongas, ao Salmo de número 119, continuando nossa série de pregações no Salmo 119. Nós estamos tratando sobre a gloriosa lei do Senhor. Que lei gloriosa, que lei maravilhosa, a lei do nosso Deus. Nós vamos, meus irmãos, fazer a leitura a partir do versículo de número 57. A gloriosa lei do Senhor. Nosso sermão, nossa mensagem, nossa pregação dessa manhã traz como título Vivendo apegado à lei. Vivendo apegado à lei. A palavra do Senhor diz assim, versos 57 a 64. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e de todos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém. Amém. Quando nós, meus irmãos, consideramos semana passada a sessão anterior a esta, precisamente os versos 49 a 56, nós vimos ali como o salmista Davi, enfaticamente, ele falou sobre ser consolado e onde exatamente ele encontraria este consolo para a sua vida, para o seu coração, para a sua alma. Ele disse que este consolo procede da lei de Deus. Era ali a fonte deste consolo. No Deus da lei, na lei desse Deus, ele nos ensinou então na sessão anterior como encontrar consolo para o nosso coração em tempos difíceis, na lei de Deus, naquilo que procede da boca de Deus, na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor, nos decretos do Senhor. Portanto, quando ele nos fala sobre acharmos consolo na lei, ele está falando, sem dúvida alguma, de acharmos consolo no próprio Deus, conforto naquele que é o nosso Deus. Agora, nessa nova sessão do Salmo 119, que nós acabamos de ler, estes 8 versículos a mais, Davi, ele coloca o seu foco, os seus olhos estão em nos dizer, em nos falar. Ele quer nos comunicar alguma coisa que tem certamente relação com o que ele falou um pouco antes, mas alguma coisa um pouco agora definido por natureza, que aponta em outra direção, mas que é igualmente tão relevante, tão importante para a nossa vida como cristãos, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo. Agora, nestes novos versículos do Salmo, ele coloca o seu foco em nos dizer como ele está apegado ao Senhor, como ele está agarrado a Ele, como ele está junto do Senhor e como agora ele, fazendo essa declaração de estar apegado, de estar junto a Deus, ele nos mostra, ele nos fala como que a partir disso, a partir dessa dinâmica de nos achegarmos a Deus, de nos apegarmos a Ele, ele fala como a vida dele vai ser guiada, como a sua vida vai ser gerenciada, como a sua vida vai ser dirigida pela lei de Deus.
Davi, ele começa, portanto, colocando lado a lado duas coisas muito importantes aqui. A primeira delas está no versículo de número 57. E ele está falando aqui, meus irmãos, e é importante talvez a gente relembrar o verso 57, o Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Então Davi, ele começa esta nova sessão do Salmo colocando lado a lado duas coisas que são deveras importantes para Davi. E sem nenhum questionamento, sem nenhuma sombra de dúvida, são deveras importantes a nós. Ele fala, portanto, daquele fundamento essencial de sua existência. O fundamento essencial de sua existência. E a segunda coisa que ele fala está no verso 58, onde ele fala sobre buscar este fundamento essencial, aproximar-se dele, estabelecer uma relação de proximidade com ele. Deixe-me colocar isso em outras palavras, de outra forma. Porque, na verdade, meus irmãos, o que mais importa, sem nenhum questionamento plausível, o que mais importa de fato, não é um complexo conjunto de palavras bonitas, de sentenças assim, extremamente filosóficas, elevadas. O que mais importa, o que de fato importa, o que de fato nos interessa, é sabermos que Deus mesmo é este fundamento essencial. Ele é aquilo, ou Ele é aquele, e por fundamento essencial da nossa existência, significa dizer que Deus é aquele que sustenta, é aquele que dá sentido, é aquele que organiza tudo, e nós temos certeza que Ele mesmo quem faz isso por nós e por toda a criação. A verdade é que nós não queremos nos achar como meninos perdidos na floresta, sem conseguir achar a saída. Nós queremos entender, nós queremos compreender, e exatamente isso que Deus nos proporciona, compreender o que Ele está nos dizendo. Ele quer que nós possamos compreender isso. Ele é esse fundamento essencial. Davi, quando ele declara, o Senhor é a minha porção, ele está dizendo que, a despeito de tudo que nesta vida Ele possa ajuntar, e a despeito de tudo que nesta vida Ele pudesse agregar, coletar, ajuntar, somar, o Senhor seria a sua porção. Ele é o fundamento essencial que sustenta a vida de Davi, que dá sentido à sua vida, que organiza a sua vida, que faz com que as coisas sejam o que elas devem ser. E Ele é o fundamento essencial da minha e da sua vida também. Significa que é Ele quem dá sentido à nossa própria vida. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem organiza as coisas que estão em curso agora. As palavras de Davi, ao dizer que o Senhor é a sua porção, parecem, meus irmãos, apontar exatamente nessa direção. Porque com estas palavras que Davi está aqui nos falando no verso 57, ele está assumindo que o Senhor e nada além do Senhor é o que satisfaz completamente o homem. Somente este fundamento essencial da nossa existência é capaz de satisfazer. É por isso que Davi ele não está dizendo que a porção dele é o palácio,
ou que a porção dele são os animais inumeráveis do seu reinado, ou que a porção dele é o ouro e a prata que ele tem como rei, que a porção dele é a sua mulher, ou as mulheres, ou os filhos, as terras, a coroa. Não, ele está dizendo: a minha porção é o Senhor, porque Ele é o fundamento que dá sentido à minha existência. Isso nos desloca daquilo que pode ser tocado e segurado pelas nossas mãos e nos conduz exatamente àquele que é a origem de todas as coisas, daquele que nos chama para um relacionamento com Ele, daquele que nos coloca nessa relação de proximidade, ao ponto de que nós nos apeguemos a Ele. Ele nos chama para nos agregar a Ele, para nos apegar a Ele. Irmãos queridos, Davi está dizendo que Deus é a sua própria alegria. E nós não deveríamos viver desprovidos de alegria. Às vezes nós vivemos assim, sufocados pela ânsia de encontrar alegria em coisas, não é? Eu passo por isso, você também. Nós projetamos, nós planejamos, nós geramos expectativas por coisas no nosso coração. Nós colocamos nossos olhos nas coisas que nós queremos alcançar, conquistar, adquirir, e via de regra não há nenhum problema exatamente em planejar, em idealizar essas conquistas, não é verdade? O Senhor, na verdade, Ele nos ensina a orar por essas coisas que nós desejamos, que a nossa alma quer. Mas nós temos a urgência e precisamos, mais que depressa, doutrinar o nosso coração. Nós precisamos, mais que depressa, disciplinar a nossa mente, instruir o homem interior em nós, para que nós não venhamos nos afogar no mar do desespero, nas águas da desilusão e da frustração, quando aquilo que nós idealizamos dentro de nós, quando aquilo que nós geramos como expectativa não foram alcançadas ou não chegaram a nós. Nós precisamos disciplinar o nosso coração, ordenar os nossos afetos, ao ponto de que, como Davi nos ensina aqui, nós tenhamos a mais plena segurança, a mais plena certeza de que Deus é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Tê-lo é ter tudo o que a alma precisa. Eu estou desconfiado que Jesus, Ele pega esta verdade, este ensino, e Ele transmite isso quando no Evangelho Ele fala sobre não andarmos ansiosos. Você conhece esse texto, não é? Não andarmos assim, ansiosos pelo que haveremos de comer, de beber, de vestir. A gente poderia colocar isso em termos de: não andeis ansiosos porque vocês estão querendo comprar uma casa, não andeis ansiosos porque vocês estão querendo trocar o carro, ou porque vocês querem sair da bicicleta para o carro, não andeis ansiosos porque vocês estão precisando comprar roupa, não andeis ansiosos porque vocês estão querendo comer uma comida sofisticada no restaurante. Não andeis ansiosos, ao ponto de que a nossa alma dê fim dentro de nós. E quando isso acontece, é porque nós estamos nos esquecendo dessa lição tão importante, de que Deus é a nossa alegria, de que tê-lo é ter tudo o que eu preciso, de que tê-lo é ter tudo que a minha alma necessita, de que nele eu encontrarei satisfação. É nele, não nas coisas que procedem dele. E sabe aonde isso nos leva? Porque Davi está falando disso aqui: o Senhor é a minha porção, Ele é o meu quinhão, Ele é a minha herança. Isso nos leva exatamente a guardar a lei dEle,
a nos apegar à lei dele. Isso nos leva a nos aproximar da lei do Senhor. Observe você, este fundamento essencial, este que dá sentido, este que dá a razão da nossa existência, esse que é a nossa alegria. Nos ensina estas coisas para que nós nos apeguemos a Ele. Que lição, meus irmãos, o Senhor nos dá aqui. Quando o Senhor é a alegria do nosso coração, tê-lo como nossa alegria, tê-lo como nosso prazer, diz Davi, fará com que nós desejemos viver por sua palavra. Nós vamos querer viver pela palavra dele. Nós vamos querer viver segundo o governo de Deus e não segundo o nosso. Quando Deus é a alegria do coração de uma esposa, escute, quando Deus é a alegria do coração de uma mulher, de uma esposa cristã, ela desejará viver sob o governo de Cristo, ela desejará viver sobre os estatutos de Cristo, sobre as instruções do Senhor para a vida dela. Ela será então uma bênção para o seu marido, ela será uma bênção para os seus filhos, ela será uma mulher virtuosa. As demais olharão para ela e perceberão que o seu valor excede ao de finas joias. Quando o Senhor é a alegria do coração de um homem, quando o Senhor é a alegria do coração de um homem, então ele desejará viver debaixo do governo de Deus. Ele vai ter prazer em viver segundo a palavra de Deus, porque ele se apega a Deus. O Senhor é a porção dele. Ele se junta a Deus, ele se junta à lei, ele se apega à lei, ele se apega a Deus. Ele então será uma bênção para o seu lar, para sua esposa, para os seus filhos, porque ele ouvirá do conselho do Senhor, ele se inclinará para o conselho do Senhor, porque Deus é a alegria dele. Você percebe que quando Deus é reconhecidamente por nós o fundamento da nossa existência, Ele é a alegria do nosso coração e não as coisas que vêm dele. Nós nos apegamos a Ele, nós corremos para o refúgio, nós corremos para Ele. Isso significa, meus irmãos, submeter as nossas vaidades, o nosso ego, submeter muita coisa que está dentro de nós, que tanto prejuízo nos causa, que tanto dano traz àqueles que estão perto de nós, à igreja dele, que prejudica o nosso relacionamento com Ele. E quando nós ouvimos alguma coisa nesse sentido, sem dúvida Deus quer que a gente comece a olhar para dentro de nós, olhar a nossa vida no lar, olhar a nossa vida como um todo, e começar um autoexame disso. E quem sabe perguntar, será que o Senhor de fato é a minha porção? Será que Ele tem sido a minha alegria? Será que eu tenho desejado viver debaixo do governo dEle, da lei, do mandamento dEle, me aproximado dEle? Será que temos desejado viver pela palavra dEle? Nossa mente e coração irão se conformar aos decretos dEle quando nós entendermos e reconhecermos que Ele é a nossa alegria. Nossa mente e coração se conformará à lei dEle. Nossa mente e coração se aproximará dEle. A nossa razão estará sendo suprida pela vontade de Deus e se conformando a isso. É por isso, irmãos queridos, que no versículo de número 58, Davi diz: eu imploro de todo o coração a tua graça. Porque Davi sabe que viver esta vida, conforme ele vem falando no verso 57, depende da graça de Deus. E para nós há uma excelente notícia, portanto, à vista destas coisas: que Deus não mede a porção da sua graça para um e outro. Ele simplesmente manda, Ele envia, Ele dá a sua graça a cada um de nós e a todos nós numa mesma medida. É o teu favor, Senhor, que eu quero, é o que Ele está dizendo. Eu imploro o teu favor. Ele está dizendo: Senhor, compadece de mim. Ele está dizendo: eu não mereço, essa é a verdade. Você pode, como Davi, dizer: Senhor, eu não mereço. Mas como Davi, você também pode dizer: eu preciso.
Eu não mereço, mas é o que eu preciso, Senhor. Eu preciso da tua graça. Eu preciso viver tendo o Senhor como a minha alegria. Eu preciso da tua graça para isso. Eu preciso viver satisfeito em ti. Eu preciso da tua graça para isso. Por isso eu imploro, meus irmãos, o que está contido nesses 2 versículos da sessão, o que está sendo dito aqui é uma antítese. É uma antítese daquele que teme a Deus em relação aos homens deste mundo. Assim como Gênesis 3,15 é uma antítese, há uma antítese estabelecida entre a semente da mulher e a descendência da serpente, uma inimizade, um confronto. As palavras de Davi estabelecem uma antítese entre aqueles que temem a Deus e aqueles que estão no mundo. Há um conflito de ideias. Quem está lá no mundo, esse padrão não se aplica a eles. Eles não querem depender de Deus, eles querem depender deles mesmos. Eles não querem buscar em Deus, eles querem buscar neles próprios. Uma antítese, um confronto de realidades, de esferas. Perceba, portanto, a ênfase que Davi volta a colocar na lei, nos mandamentos, no decreto de Deus. Note você, no verso 59, ele diz que ele olhou, ele atentou, ele mirou seriamente para o seu modo de vida. Verso 59. Considero os meus caminhos, eu atento, Senhor, para os meus caminhos. Perceba, Deus está dizendo que nós precisamos olhar para a nossa própria vida, olhar para os nossos próprios caminhos. Nós precisamos olhar para dentro, olhar para trás, ter a coragem de encarar. Davi está dizendo, eu considero nos meus caminhos. E veja o que ele faz, ele não permanece nos caminhos dele. Isso aqui é interessante. Ele não diz assim, Senhor, eu me detive em olhar e eu estou atento ao meu caminho e pronto, eu vou seguir no meu caminho. Esse é o caminho daqueles que fracassarão. É o caminho daqueles que vão bater no muro. Ele diz, ao contrário disso, eu volto os meus passos para os teus testemunhos. Eu olhei para mim, eu olhei para o meu caminho, eu olhei para a minha própria história de vida, eu olhei para o meu modo de vida. Você pode olhar para o seu, você pode olhar para o seu caminho agora, você pode olhar para o seu modo de vida agora. Eu sei, isso incomoda, isso confronta, isso nos machuca às vezes. E dependendo de como a gente está vivendo, e dependendo do modo como nós estamos caminhando, e dependendo da tortuosidade dos nossos caminhos, sermos chamados para este confronto conosco mesmos, isso é doloroso, e pode ser muito doloroso, pode agredir a nós mesmos, mas esse é o caminho de Deus para nos confrontar e nos chamar para nos apegar a Ele e nos apegar à sua lei. Veja, Davi, ele olha para o seu caminho. Precisamos olhar, mas Davi não permanece nos seus próprios caminhos. E talvez, meus irmãos, nos chamando o Senhor nessa manhã para a semelhança de Davi, olhar para os nossos caminhos e percebendo os nossos caminhos, o Senhor esteja gritando a nós mesmos, a nossa alma, ao nosso coração, nos dando a contemplar a urgência de como nós precisamos colocar os nossos pés nos testemunhos de Deus, colocar os nossos pés nos caminhos de Deus. Os testemunhos de Deus, aqui na linguagem do salmista, são os caminhos de Deus, é sair dos meus caminhos para andar nos caminhos de Deus. Davi, ele está apegado à palavra. Charles Spurgeon, ele comentando exatamente esse trecho do Salmo,
ele disse que Davi ele foi levado, conduzido a estudar a própria vida, a olhar a própria vida, a ser um examinador da própria vida. E ele foi chamado a estudar a própria vida enquanto ele estava estudando a palavra de Deus. E a atitude de Davi foi deixar de lado o seu próprio modo de viver para viver conforme os caminhos do Senhor. Irmãos, que vantagem haverá, que lucro haverá para nós persistirmos em andarmos os nossos próprios caminhos? Mas quanto descanso, quanto prazer, quanta paz para nós será andarmos nos caminhos do Senhor. São os retos caminhos do Senhor, são os benditos caminhos do Senhor, são os maravilhosos caminhos do Senhor. Nada se compara aos caminhos do Senhor, nada. Essa é a melhor escolha que nós podemos fazer. E alguém assim, uau, presbiteriano falando de escolha? Claro, sim. Lógico. Deus nos chama a fazer escolhas, Deus nos chama a tomar decisões. Ele está dizendo para nós, você pode andar nos seus caminhos ou nos meus. Ele está nos chamando para abandonar os nossos, uma atitude do coração, uma decisão do nosso coração. Da mesma forma que Paulo, quando escreveu Romanos 12, ele diz, vocês não devem se conformar. O que Paulo está dizendo é, rejeitem o modo do mundo. Adequem a vida de vocês ao padrão de Deus e sirvam a Ele. A vida como um serviço, como um culto lógico, racional, compreensivo. É a melhor escolha que nós temos a fazer. Abandonar o que é nosso próprio para nos apegar àquilo que é de Deus. Ele é muito generoso. E ninguém, absolutamente nenhum de nós jamais deixará o que é seu, abrirá mão do que é seu, abrir mão do orgulho, abrir mão da inércia, abrir mão do ímpeto de querer estar mandando onde Deus não mandou você mandar, abrir mão do ficar nas sombras e assumir o papel que Deus já disse que é o seu. Abrir mão de preferir não pedir desculpas, abrir mão de preferir não pedir perdão, abrir mão de preferir não dizer eu estou errado, eu estou errada, eu não estou no padrão de Cristo. Abrir mão de nós mesmos, para nos apegar ao padrão de Deus, é a melhor escolha. E isso precisa começar quando você ouve a palavra, precisa começar na sua mente, precisa começar no seu coração aí, a ouvi-lo, e você então falar com Ele e dizer, Senhor, o Senhor está falando comigo agora, sou eu essa pessoa. Não precisa ser o outro a pessoa para quem Deus está falando, tem que ser eu, tem que ser você. E a gente precisa dizer, sou eu, é comigo essa história. O Senhor está falando de mim agora. O Senhor está falando de mim ali na frente, através de um homem. Mas eu sei que é o Senhor que está falando de mim, para mim, e falando comigo. Bendito seja o seu nome. Matthew Henry, a quem sucessivamente nós temos o prazer de citar o que produziu, ele faz um destaque, irmãos, muito proveitoso aqui. Ele disse que Davi falou o seguinte. Davi disse, eu considerei não a minha riqueza, mas os meus caminhos. Davi não disse assim, eu atentei para a minha riqueza, eu atentei para as minhas coisas. Ele diz, não, eu atentei para o meu caminho, mas o que tenho. Ele diz, não para o que eu
eu não atentei para o que eu tenho. Mas Henry diz que Davi, ele está dizendo, eu atentei para o que eu faço. Veja, e são extremos muito diferentes. O que temos, o que possuímos, para aquilo que vivemos, para aquilo que fazemos. Davi não está dizendo assim, Senhor, eu parei para atentar, para contemplar o que eu tenho, Senhor, e eu preferi o que o Senhor tem. Não. Davi, ele não está lidando com coisas externas aqui, ele está lidando com coisas do coração. Nós precisamos lidar com o coração. Nós precisamos lidar com as coisas do coração. Ele está dizendo, eu olhei para o meu caminho, eu olhei para a minha vida, eu olhei para o modo como eu estou vivendo, eu olhei para aquilo que eu faço. Porque escute, o que fazemos nos acompanha no outro mundo. O que temos ficará para trás. O que nós temos vai ficar aqui. As nossas casas alguém vai morar. O nosso carro alguém vai dirigir. A nossa cama alguém vai dormir nela, sobre ela. Alguém vai tomar propriedade dela. O nosso cachorro vai abanar o rabinho para outro. O nosso gatinho não vai, ele vai se esfregar na perna de alguém, mas não mais na nossa. O que temos perece. Como nós perecemos para as coisas, perece para nós, aqui fica. Mas é o que somos que nos acompanha. É o que vivemos que vai atrás de mim e de você. É o que fazemos que nos acompanha para o outro lado. E é por isso que Deus está tratando de todas essas coisas com Davi mesmo, está tratando disso conosco. Nunca, meus irmãos, nunca, jamais acertaremos se ficarmos olhando para o que nós temos, o que poderemos ter um dia. E também não acertaremos se nós ficarmos olhando para o caminho dos outros. Olhando para o caminho, a gente adora na hora de se livrar apontar o dos outros, né? Isso é uma maldição em nós. Quando a gente é confrontado, quando a flecha vem e bate na gente, a gente adora tentar pegar a flecha e mirar no outro. Diz assim, não, mas o outro. Então nós não vamos acertar, nós não vamos conseguir chegar naquilo que Deus quer para nós, se a gente ficar olhando para o que a gente tem, ao invés de olhando para o coração e examinando, e se a gente ficar olhando para o caminho do outro ao invés do nosso. Davi, ele faz exatamente isso, ele não olha para o que ele tem, e ele não olha para o caminho do outro, ele olha para o caminho dele, ele olha para ele. Por isso que lá no verso 60, vejam, ele vai dizer, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Ele se apressa agora. Veja a sequência disso, meus irmãos. Davi está dizendo aqui, eu atentei para a minha vida, eu atentei para aquilo que eu faço, eu atentei para aquilo que eu falo. E então eu coloquei os meus pés no caminho de Deus. Agora eu tenho pressa, eu tenho urgência, eu me apresso. Isso aqui é uma exortação a essa miserável letargia espiritual que nos alcança, essa inércia que quer nos dominar, nos paralisar. Davi tem pressa. Eu apresso, Senhor, os meus passos. Eu me apresso em guardar os teus mandamentos. Eu me apresso, eu não me detenho, eu não me paraliso, eu não perco tempo. Quanto tempo a gente está perdendo? Quanto tempo a gente está perdendo? Tempo precioso. Tempo que Deus nos dá. O tempo é tão precioso. Acordar e viver mais um dia, descansar mais uma noite e acordar de novo. Isso não é um ciclo enfadonho, miserável que quer nos destruir, mas é a graça de Deus, é a bondade de Deus. Ele nos tem dado tempo. E nós precisamos perceber que Davi se coloca como alguém apressado. Nesse caso aqui, aquele adágio do apressado come cru não se aplica.
Apressado aqui tem a ver com a disposição de querer, a diligência de viver, de se aproximar. Deus nos dá muito e nós aproveitamos pouco. Ele nos oferta muito e nós somos negligentes, ingratos a Ele, porque Ele nos oferece, Ele nos proporciona, Ele nos serve, e nós não estamos apressados em desfrutar, em usufruir do que Ele nos dá. Isso aqui é comigo e com você. Eu não estou aqui dizendo uma coisa que não acontece comigo mesmo, como se eu fosse o padrão da perfeição, porque Deus está falando comigo e falando com você. Davi diz: eu me apresso. Aqui há um teor de urgência, e ele está apressado pelo quê? Olhe para o verso 60. Em guardar os teus mandamentos. Querido irmão, querida irmã, permita-me fustigar sua consciência um pouco mais, cutucar o seu coração um pouco mais, com esta varinha bem curtinha, sem medo, mas na real, no fundo, quanto de desejo há em nosso coração por andarmos nos caminhos de Deus, conhecer os caminhos de Deus, aprender do Senhor, guardar a lei e os mandamentos de Deus. A gente ora pedindo por isso, a gente se entristece quando não faz isso. Como é que está o seu coração em relação a isso? Você pode dizer: Senhor, eu tenho me apressado, Senhor, em querer mais te conhecer e viver os teus mandamentos e guardar os teus mandamentos, Senhor. Você pode dizer isso? De sinceridade? Ou, por exemplo, qualquer coisinha deixa você numa festa, mas você abandona o culto. Só para começo de história. Não seja hipócrita nessa oração do seu coração agora. Ou na hora de contribuir no reino de Deus, você está mais preocupado em contribuir naquilo que engorda você mesmo, mas você não tem coragem de contribuir no reino de Deus. Moral, da forma prática e financeiramente também muito pior. Será que nós estamos apressados em guardar os mandamentos de Deus, em honrá-lo, em sermos testemunhas da palavra dele, em apontar o caminho da salvação aos pecadores? Tudo isso se envolve, tudo isso engloba o guardar os mandamentos, porque tudo isso e muito mais dele nos ensina, ele nos diz que é o dever. Então nós precisamos orar e dizer: Senhor, faz com que o meu coração se apresse em guardar os teus mandamentos, faz com que o meu coração queira com urgência se apegar à tua palavra. Davi está dizendo em outras palavras, preste atenção: eu estou apressado em viver debaixo do teu governo, eu estou apressado em viver debaixo da tua vontade, Senhor, e viver agarrado a ti, não protelando, não adiando, não me colocando à distância, longe. Mas pastor, eu não estou longe de Deus, eu tenho fé em Deus. Mas a fé se materializa pelas obras. Não é essa a lição de Tiago? A fé se materializa nas obras. Nas obras. Irmãos queridos, Calvino, comentando esse trecho do Salmo, diz algo maravilhoso. Eu quero compartilhar com você. Ele disse assim: embora nenhum obstáculo externo possa permanecer em nosso caminho, somos tão retardados por impedimentos internos que nada é mais difícil do que apressar-nos a guardar a lei de Deus. Veja, ele está dizendo:
Não há obstáculo externo que nos impeça de guardar a lei de Deus. Deus nos capacita, Ele nos dá o que a gente precisa para transpor as barreiras externas que tentam nos impedir de guardar a sua lei. Mas embora isto seja assim, ele diz, internamente nós somos lentos, devagar. Nós temos os pés piados. Todo mundo sabe o que é o pé piado? Piar o animal, né? Pôr uma corda no pé. O animal anda com o pé assim, né? Piado. A gente é assim, como um boi piado espiritualmente. Porque internamente, às vezes a coisa é muito difícil para que a gente queira com pressa guardar a lei de Deus. Davi ele diz, eu me apresso a viver segundo os teus mandamentos, eu quero viver segundo a tua vontade, eu quero viver segundo o teu governo, eu quero viver segundo as tuas leis, os teus decretos. Veja, eu quero viver. A gente quer mesmo viver segundo a vontade de Deus ou segundo a nossa? Será que eu quero ser um marido segundo a vontade de Deus? Será que a minha esposa quer ser uma esposa segundo a vontade de Deus? Você quer ser um patrão segundo a vontade de Deus? Um empregado segundo a vontade de Deus? Você quer ser um jovem segundo a vontade de Deus? Uma criança, um velho, um adulto segundo a vontade de Deus? Será que é isso que nós queremos? Porque é isso que Davi está dizendo que ele quer. Prontidão espiritual, diligência para observar. Não haverá alegria na alma daquele que olha para o caminho. Não haverá alegria na alma daquele que reconhece em sua mente que é o melhor caminho. Não haverá alegria na alma para aquele que sabe qual é o melhor caminho, mas que apenas olha, que não se apressa, que não corre. Você não pode ficar olhando e dizendo, rapaz, esse é o melhor caminho. Esse é o caminho. Rapaz, não tem caminho melhor. Viver segundo a vontade. Veja se esse não é o seu quadro agora. Você está ouvindo a lei de Deus. E você está dizendo que você é crente. Eu tenho certeza que você não é capaz de dizer, está tudo errado isso aí, pastor. Mas você é crente em Jesus, você crê. E agora mesmo você está dizendo, rapaz, realmente, esse é o melhor caminho, a melhor coisa. É isso aí, exatamente isso. Mas não haverá. Aí você diz assim, mas por que eu vivo tão vazio, tão desprovido de preenchimento, de contentamento, de senso de pertencimento? Eu não me sinto alocado, conectado. Eu me sinto tão distante, tão vazio. Parece que Deus esqueceu de mim. Não, é você que tem esquecido dele. É você que está andando longe dele. Sabe por que a gente sente isso e vive assim? Porque no fundo a gente só está olhando para o caminho e dizendo, é bom. É bom. Imagina você diante de uma mesa na hora do almoço, com muita comida boa, bonita aos olhos, cheirosa, e você olha assim, rapaz, que mesa é essa? É linda, olha o dourado daquele pernil. Até senti o cheiro agora. Olha aquela maionese maravilhosa. Olha aquele arroz. Nossa, e a boca encharcando, virando um brejo. E você admirando a mesa, não é? Admirando a coisa bonita, o cheiro. Agora deixa eu fazer uma pergunta. De que adianta você ficar admirando a beleza da mesa na hora do almoço? Tentando imaginar o sabor de como está aquela salada, com aquele molho magnífico. De que vai adiantar para o teu estômago, para você, para o teu corpo, se você não sentar na mesa? À mesa. Na mesa não, que aí você quebra. Se você não sentar à mesa, se você não pegar o prato, se você não servir, e se você não levar à boca e comer. Você está entendendo através dessa imagem o que Deus quer? Porque espiritualmente Ele nos
coloca o banquete domingo após domingo. A mesa dele está muito farta. E você está assim, domingo após domingo, é bonito, massa, top, uau. Esse é o caminho mesmo, eu tenho certeza que o caminho é esse. Isso é que é o certo, para mim, para minha casa, para os meus filhos, é exatamente isso. Para os meus relacionamentos, é isso aí. Mas você não senta na mesa, você não, à mesa, você não serve no prato a comida, você não come. É doloroso, né, a gente olhar para a gente mesmo e perceber isso. Machuca, não machuca? Eu sei. Davi vai dizer: contudo, Senhor, eu volto os meus passos, eu me apresso para os teus mandamentos. Agora perceba que ele está falando disso, e agora ele vai dizer no verso 61, laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Que coisa, que negócio interessante que ele está fazendo aqui. Porque Davi está falando de obstáculos do coração. E dos obstáculos do coração, ele salta para obstáculos externos. Verso 61. Laços de perversos me enleiam. Isso é, laços de perversos me embaraçam. Se apoderam de mim. Meus irmãos, esse não é um texto muito fácil de chegar a uma conclusão, mas vários comentaristas bíblicos, eles concordam que essa fala de Davi no verso 61 se refere ao dano material causado pelos adversários de Davi. Aqueles que o odiavam, aqueles que o perseguiam, aqueles que queriam matar, tirar sua vida, destruir sua história, roubaram seus bens, fizeram ele estar afastado do usufruto de seus bens, tomaram, pilharam as coisas dele. Então esses comentaristas, eles acreditam que Davi está fazendo uma referência, quando ele fala desses laços que o alcançaram, ele está falando do dano material que os homens maus causaram a ele. São os obstáculos externos, mas note você que apesar desses obstáculos externos, dessas ameaças externas, o verso 61, ele diz: contudo, não me esqueço da tua palavra. Eu não me esqueço dos teus mandamentos, eu não me esqueço da tua lei. Ele não esqueceu. No meio disso, dos ataques externos, Davi não se rebaixa ao nível dos perversos. Ele permanece no lugar dos piedosos. Deus quer que a gente permaneça no lugar dos piedosos, ainda que os adversários se levantem. E no meio disso tudo, ele diz então no verso 62 que à meia-noite ele se levanta para tributar a Deus oração e louvor, ações de graças, por causa dos juízos que são retos, juízos do Senhor. Ele na verdade se contentava na maneira como Deus governa. Veja, o que Davi está dizendo é: Senhor, inimigos se levantaram, eu fui atingido por eles, mas ele não murmura, ele não pragueja. Você foi atingido externamente, você foi tirado, ou foi tirado de você, foi assaltado de você, foi roubado de você aquilo que é material, em algum nível, em algum grau. Davi, ele não está dizendo eu murmurei, eu lastimei, eu xinguei a Deus. Não, ele diz: eu louvei o Senhor, eu dei graças ao Senhor, porque são retos os juízos de Deus. Nós precisamos nos conformar em saber que Deus governa todas as coisas, até as desgraças que nos alcançam, e louvá-lo, e dizer: Senhor, dói, machuca, como é doloroso, mas eu bendigo o teu nome, eu exalto o teu nome, eu glorifico o teu nome, porque os teus juízos são bons. A gente não entende agora,
porque a gente perdeu, porque tiraram, porque nos deslocaram, porque nos jogaram para longe, porque isso, porque aquilo, mas há uma razão: Deus governa, os seus juízos são retos. E acredite, às vezes para Deus edificar a nossa alma, Ele nos joga no pó. Para elevar José no Egito, Ele o colocou no cárcere. Para exaltar o seu filho acima de tudo e de todos, Ele o colocou na cruz. Davi termina o Salmo reconhecendo, versos 63 e 64, que a sua comunhão era com aqueles que temiam a Deus. Está aí. Eu tenho como companheiros que temem a Deus. Ele está dizendo que estende a destra da amizade e da comunhão para estes, para aqueles que temem a Deus. É com estes que Ele quer se relacionar mais profundamente, mais intimamente. Com quem teme a Deus. Rapaz, não tem coisa melhor do que ser amigo de crente. Sabe? Povo de Deus, é coisa boa. É bom demais você ter finas amizades com quem ama o Senhor e tem a sua fé. É bom demais isso. Tem crente que para o crente os melhores amigos dele são os ímpios. Tem algum trem errado na sua vida, pode ter certeza, filho. Eu acho interessante, você vai na festa de um crente desse, não tem ninguém da igreja, só tem ímpio. O fulano é meu amigo querido, a Beltrana, né? Já viu isso? Rapaz, tem ninguém. O povo que domina não é o povo da fé, são os ímpios. É o caba que toma cachaça, que bagunça, que não está nem para Deus, para nada. Não, é porque eu sou um crente evangelista. Davi, ele diz assim: olha, a destra da comunhão está com aqueles que temem o Senhor. Esse é o povo de Deus que abençoa e é abençoado. A gente é abençoado quando está perto de quem tem capacidade de abençoar a gente, né? Dá um abraço no irmão. Tem crente aqui dessa igreja que passa na rua, vê o irmão dele que ele viu no domingo. Amanhã ele passa, ele vira a cara, não tem coragem de dizer: paz, meu irmão, graças a paz, meu irmão. Vira a cara, não fala. Ou não é crente ou tem problema mental. Porque se for crente de verdade, ele tem prazer de ver seu irmão, né? Diz assim: meu irmão, bom dia, meu irmão, tudo bom, querido? Culto foi uma benção ontem, não foi? Foi. Amém. Apanhou também na hora da pregação? Apanhei. Ótimo, maravilha. Que bênção. Né? Ou então porque é doido. E o doido não entende nada mesmo, né? Então, ou não é crente ou é doido. Então, quando você vir na rua um crente que você tem certeza que te viu, mas ele virou a cara, você já sabe, ou ele não é crente ou é doido. Está tudo certo. Se você tem certeza que ele te viu. Davi diz que o mundo todo está cheio da bondade de Deus. Ela termina o salmo assim, né? A bondade de Deus está no mundo todo. Rapaz, que percepção essa de Davi. Irmãos, o mundo está contemplado da bondade do Senhor. Em todos os lados você vai olhar e os lampejos, sabe, da bondade de Deus está espalhado no mundo. Não é dentro da igreja que tem a bondade de Deus, não. É no mundo. Davi está dizendo, por todos os lados, nós podemos ver a bondade de Deus derramada. A bondade de Deus. Davi, ele tinha andado por muitas terras, fugindo. Em todos os lugares que Davi esteve fugindo, andando, pelos desertos, ele viu a bondade do Senhor. A irmã Gilsa foi lá em Minas Gerais, ela viu a bondade de Deus lá em Minas. Se você for do Iapoca ao Chuí, você vai ver a bondade de Deus. Se você atravessar o Atlântico, você vai ver a bondade de Deus.
Se você for ao Oceano Pacífico, as terras do Pacífico, do Índico, você verá a bondade de Deus. E aonde existir pouquíssima gente e muito gelo, você verá a bondade de Deus. A bondade de Deus está sobre toda a terra. Ele vê isso. E aí, diante disso, ele percebe que Deus enche todas as coisas. Ele enche, porque Ele é o fundamento essencial. Ele enche. E aí Davi conclui dizendo: Senhor, contemplando a Tua bondade em toda a terra. Há muita maldade, não há, meus irmãos? É verdade. Há muita violência, há muito ódio, há muita traição, há muita maldade na terra. A gente às vezes fica tão dominado por tanta maldade que a gente parece que não enxerga a bondade de Deus. Mas mesmo que as trevas da maldade sejam densas, os raios da bondade de Deus sempre brilharão diante dos nossos olhos. Então Davi diz: ensina-me os teus decretos, Senhor. Eu vejo que o mundo, que o Senhor é real, o Senhor está presente, então me ensina mais. Esse homem está desejando aprender de Deus, que a gente deseje isso também no dia de hoje. Que a gente queira aprender do Senhor, a gente possa dizer: Senhor, a Tua bondade está aqui nesse lugar, nesse dia, nessa manhã. Eu estou vendo e percebendo e sentindo a Tua bondade. Então me ensina a Tua lei, o Teu mandamento. Eu quero me apegar a Ele, aos Teus mandamentos. É isso que Deus quer para mim e para você, que nos apeguemos, que estejamos debaixo do governo dEle, que nós possamos reconhecê-lo como nosso Deus, fundamento da nossa existência, e nos colocar à disposição de amá-lo e servi-lo, em nome de Jesus. Amém.